Amém? Glórias a Deus. Boa noite para todos que estão em casa. A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos para mais um culto. Hoje é um culto online, né? Glória a Deus. Pedir para que os irmãos abram a palavra de Deus em Hebreus 11:6. Hoje nosso culto de ensino e oração. Glória a Deus. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor, e dizemos quão dependentes nós somos de Ti, Senhor. Quando nós precisamos de Ti, Pai. Hoje o culto, meu Deus, é um culto de cura, ao vivo, né? Ensino e oração. A gente erra mesmo, é humano. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a Tua presença neste lugar. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Capacita-me, meu Deus, para que eu possa estar falando, Senhor, o que vier direto do Teu trono, Senhor. Enche este lugar, Senhor, enche cada casa, Senhor, que está aberta para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra venha, Senhor, rema aos corações, Senhor, que caiam, meu Deus, em nome de Jesus, em terra boa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te louvamos, Pai. Amém e amém. Aleluias. Glorificamos ao Senhor, porque nós sabemos que somente Ele pode aquietar a nossa alma. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Eu sei que depender é como viver perigosamente, mas eu prefiro acreditar e confiar no que Você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, Você está no controle, então me esconda no Teu coração
não me amar-te, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Glórias te damos, Senhor. Nós sabemos que estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. E a tua voz não só aquieta a nossa alma, mas ela também, Senhor, ela mostra que muitas vezes nós temos que quebrar o nosso orgulho para ouvir a tua voz. Quando o meu eu e o meu orgulho
comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, quero ser limpo como Naamã no teu poder. É que aqui não tá saindo nada mesmo. Aleluia. Não estou me ouvindo. Mas, glória a Deus. Obrigado, Ale. Benção de Deus. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, ao pastor Edinho, agradecer a Ale que se dispôs a vir aqui fazer o louvor.
Muito obrigado. Muito obrigado ao Júnior também. Que Deus os abençoe. Amém? E a palavra de hoje que Deus colocou em meu coração foi obediência a Deus. Obediência. Eu já tinha uma palavra praticamente pronta, né, para quando acontecesse do pastor me chamar, eu pudesse pregar, mas eu fui prudente e orei e pedi a Deus que Ele me desse, né, uma palavra conforme a vontade dEle. E Ele mudou totalmente o rumo da minha palavra. Minha palavra era bem diferente dessa. Eu iria pregar sobre Moisés e como ele foi para o povo do Egito e o que Deus fez através da vida de Moisés, como Deus agiu. E Deus me deu essa palavra de obediência. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que está em casa. Gostaria que você responde para si mesmo, não precisa responder para quem estiver do lado. Como é que está a sua obediência a Deus? Vou me incluir nessa. Como é que está a nossa obediência a Deus? Nós estamos realmente fazendo a vontade de Deus? Em minhas orações eu tenho colocado muito isso para Deus, para que a vontade dEle prevaleça, para que cada vez mais tenha mais dEle na minha vida do que o meu querer, do que a minha vontade. E essa semana, enquanto eu orava em cima dessa palavra, dessa pregação, Deus ministrou muitas coisas em minha vida. Deus falou muitas coisas. E para a gente iniciar, eu gostaria de poder falar, né, o significado da palavra obedecer. Mas a gente sabe, mas é bom dar uma relembrada, né? Submeter-se à vontade de outrem, acatar, considerar, cumprir, respeitar, aceitar. Embora sejam todos sinônimos, todas as palavras quase com o mesmo significado, a gente para e pensa: e será que nós estamos nos submetendo à vontade do Pai? Será que nós estamos fazendo aquilo que Ele tem reservado para nós? Eu também busquei a palavra desobedecer. Não obedecer, recusando-se a acatar ordens, comandos, ou o que foi estabelecido em forma de leis, preceitos, etc. Na palavra de Deus nós temos vários homens de Deus que infelizmente desobedeceram as suas ordens, os seus mandamentos, desobedeceram as suas leis. E a gente sabe que para toda ação existe uma reação. Para toda desobediência existe uma consequência. Então, através dessa palavra, eu pude ver que muitas vezes a gente faz algumas coisas na vida e não pensa na consequência. A minha mãe sempre, desde novinha, eu sempre escutei minha mãe falando que se a gente plantar vento, a gente vai colher tempestade. E o que nós estamos plantando? O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? Nós estamos obedecendo os seus mandamentos 100%, todos eles à risca? Nós estamos fazendo a vontade do Pai? Essa palavra, ela ministrou muito, porque quando a gente prega, eu estava falando com o pastor agora há pouco, a gente não prega somente para os irmãos, mas a gente também prega
para nós mesmos. E durante a pesquisa e a meditação nessa palavra, eu recebi alguns puxões de orelha de Deus. Eu pude ver que, embora eu tenha mudado algumas coisas na minha vida, no meu comportamento, nas minhas atitudes, eu ainda tenho muito que mudar. E Deus sabe disso. O que eu mais tenho pedido para Ele é essa mudança, é fazer a vontade dEle, que a vontade dEle sempre prevaleça. Eu pesquisei, né? E a palavra de Deus, como eu disse, já tem vários homens que infelizmente não obedeceram a Deus. E aqui eu escolhi 5 homens. Entre eles, Adão, Moisés, Saul, Davi e Jonas. Eu pesquisei, escrevi aqui, anotei os trechos da Bíblia, mas como eles são muitos, mas eu acredito que tenha sido uma direção de Deus para ter colocado esses 5 homens de Deus para eu falar essa noite. Então, eu vou falando, se você quiser depois anotar aí, depois pesquisar e meditar na palavra. Vamos falar sobre Adão. Adão, primeiro homem. Eva, primeira mulher. Deus deu uma ordem a Adão: de todas as árvores do jardim do Éden você pode comer, menos aquela que está no meio do Éden. Aquela não comerás, porque quando comer, morrerás. Mas como o ser humano é teimoso e desobediente, nós sabemos que essa ordem Deus deu a Adão, que está lá em Gênesis 3:3. E pela desobediência dele, e também em Gênesis 3:6, eles saíram, foram expulsos do jardim do Éden. A própria palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E por eles ter pecado contra Deus, que foram os dois juntos, né? Embora foi Eva que deu para Adão o fruto, mas ele também concordou. E ele ainda tentou colocar a culpa em Deus, dizendo que foi a mulher que tu me deste que me deu o fruto. Porque a gente tem essa mania de dizer assim: ah, Senhor, mas foi fulano. A gente nunca quer assumir os nossos próprios erros. A gente nunca quer assumir pelos atos. A gente quer sempre poder colocar a culpa na outra pessoa. Não é verdade? A Lei concordou comigo aqui. A consequência, né, está lá em Gênesis 16:19, onde eles saíram, foram expulsos do jardim do Éden. E Deus disse a Adão que do suor do teu rosto comerás o teu pão. E que a Eva ia sentir as dores do parto e que eles iriam passar por coisas difíceis, né? Iriam precisar trabalhar, iriam precisar lutar para poder sobreviver. Diferentemente que era quando eles estavam no jardim do Éden, que eles tinham tudo. Mas como nós, seres humanos imperfeitos, e sempre querendo fazer a nossa vontade, olha no que deu. O segundo homem é Moisés. Todos nós sabemos da história de Moisés, que Deus já tinha desde o ventre da sua mãe a história dele. Como sabemos, Moisés foi escolhido por Deus para retirar o seu povo, o povo de Israel, do Egito, da casa da servidão.
e levar para a terra prometida, onde emana leite e mel. A palavra de Deus diz que Moisés, ele era um homem muito manso, muito calmo. Mas não estou defendendo Moisés. Agora eu estava falando com o Júnior agora há pouco. O Júnior disse que é apaixonado pela história de José, e eu sou apaixonada pela história de Moisés. Eu acho que homem abençoado que ele foi, para Deus ter escolhido ele, para Deus ter capacitado ele, para Deus ter feito tantas coisas, ter usado a vida dele para fazer tantas coisas, para mostrar para o faraó quem é o Deus, o único e verdadeiro. Moisés tinha uma promessa, que ele herdaria junto com sua família, seu irmão e todo aquele povo a terra prometida. Então, lá em Números 20, versículo 7, capítulo 9, Deus fala para Moisés que o povo está reclamando, murmurando, que preferia ter ficado no Egito em vez de ter passando fome e sede no deserto. E Moisés então falou com Deus, e Deus disse a Moisés e a Arão: vão lá, pegue o seu cajado, fale com a pedra que irá jorrar água para vocês. Só que eu imagino a quantidade de murmuração, a quantidade de coisas que Moisés escutou. E ele não fez o que Deus ordenou. Em Números 20, do 10 ao 11, ele bateu na pedra. Ele estava irado, ele estava provavelmente cansado. E muitas vezes a gente deixa com que a ira tome conta do nosso ser, daquela situação. Muitas vezes a gente peca contra Deus, porque a gente deixa que a ira tome conta daquele momento. Muitas vezes a gente não tem o discernimento de dizer assim, não, e sair, aí, sei lá, algum problema, uma discussão, uma briga, de dizer assim, não, eu não vou brigar, sair e caminhar, e tomar banho, e tomar água, não sei. A gente, no calor do momento, a gente acaba fazendo o que não deve. Mas lá em Números 20, 12, Moisés e Arão puderam ver a consequência daquele ato. Que por causa daquela desobediência, eles não entrariam na terra prometida. Moisés ainda viu a terra antes de morrer. O que passa pela minha cabeça é assim: olha tudo que aconteceu na vida de Moisés. Desde que ele nasceu, foi criado dentro do Egito. Depois saiu fugido de lá. Foi 40 anos. Deus trabalhou na vida dele como pastor de ovelha para ele poder pastorear aquele povo de Deus no deserto. Ele sabia de todas as coisas, porque Deus avisava ele antes de todos. Eu fico pensando no arrependimento de Moisés e de Arão, quando Deus disse isso. Se por um momento eles tivessem saído, se distanciado daquele povo, clamado a Deus, pedido para que Deus acalmasse os seus corações, mas infelizmente, por um momento, eles perderam de entrar na terra prometida. E muitas vezes eu acredito que por uma atitude
às vezes até uma palavra, Deus não libera a nossa bênção. Deus não libera aquilo que nós tanto pedimos. O terceiro homem é o rei Saul. Foi ungido por Deus, né? Deus, escolhido por Deus, aliás, e ungido pelo profeta Samuel. Em 1 Samuel 15:3, Deus dá as instruções para o profeta Samuel, dizendo o que eles deveriam fazer. O rei Saul sabia o que ele deveria fazer. Sabia que ele deveria ir lá e exterminar os amalequitas, inclusive o rei, não ficar com nada, acabar desde o rei aos seus servos, as mulheres, as crianças, os bebês, os animais, nada. Deus não queria nada. Mas Saul achou que ele poderia dar um jeitinho, né? Porque a gente tem esse costume de dar um jeitinho. E ele deu a desculpa lá em Números 20, 10 e 11, onde ele disse: mas eu peguei esses animais para fazer sacrifício para o Senhor. Inclusive tem uma frase que o profeta Samuel falou para ele: é melhor obedecer do que sacrificar. E muitas vezes muita gente fala essa frase, mas não sabe de onde veio. Porque Deus tinha dado um comando para Saul, era só ele cumprir, mas ele foi teimoso e não quis cumprir. Ele achou as mulheres bonitas, trouxe elas, trouxe o rei, porque ele disse que o povo tinha perdoado o rei. Grande engano. E como consequência disso, em 1 Samuel 15, do 22 ao 23, Deus disse que tinha se arrependido de ter tornado ele rei, e que por causa disso ele não seria mais o rei. Por uma desobediência boba, porque Deus deu o comando, ele perdeu o seu reinado. Por uma desobediência que não era preciso passar, sendo também que, além disso, o Espírito de Deus se apartou dele. E um Espírito de Deus mau incomodava Saul para perturbá-lo. Olha só a consequência de um ato. Às vezes, lendo todas essas passagens, embora eu já conheça todas e acredito que todos também já conheçam, que estão me ouvindo, a gente toma como exemplo para não fazer, e ainda assim muitas vezes a gente faz. Ainda assim muitas vezes a gente deixa o nosso eu falar mais alto. O quarto homem é Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Em 2 Samuel 11, do 4 ao 5, Davi estava andando na sua casa, no seu palácio, quando viu Batseba tomando banho. Ali ele já cometeu um pecado, porque ele já descumpriu um mandamento de Deus, que é cobiçar as coisas alheias à mulher do próximo. Já começou aí, já foi. Ele cobiçou aquela mulher, ele sabia que aquela mulher era casada e sabia quem era o marido daquela mulher, porque aquele marido lutava no exército de Davi.
que era Urias. E ele sabia que Urias estava em guerra, não estava em casa. E ele mandou chamar Batseba para jantar com ele. E acabou dormindo com ela. E deste adultério, segundo pecado, desse adultério resultou na gravidez de Batseba. E quando ela descobriu, ela avisou Davi. E Davi, para encobrir os seus 2 primeiros pecados, tentou primeiro fazer com que Urias fosse para casa, para que ele pensasse que o filho era dele. Só que Urias, um homem de Deus, um guerreiro, não achava justo ir para casa enquanto os outros estavam em guerra. E ele não foi para casa. E como é que Davi ia resolver esse problema? Nesse momento, o coração de Davi executa o seu terceiro pecado, que é o não matarás. Ele mandou colocar Urias nas tropas da frente, né? De frente, que são aquelas que primeiro, que geralmente são os primeiros que morrem. Então, ele cobiçou a mulher do próximo, ele cometeu adultério e ele cometeu suicídio, cometeu homicídio. Ele matou. 3 mandamentos de Deus. E todos nós sabemos que desses 3 pecados, as consequências sobre a vida de Davi foram devastadoras. O filho que ele teve com Batseba, ele nasceu, estava doente. Davi orou, Davi jejuou, mas não adiantou, porque aquele filho morreu. Mas não fica só por aí a consequência dos pecados de Davi. Dentro da família dele teve um incesto, onde um irmão estuprou uma irmã. Olha a tamanha maldição que veio sobre ele, sobre a sua família. E não bastando, o irmão que foi o estuprador foi morto pelo outro irmão. Olha só. E um dos filhos, se não me engano, esse mesmo filho que matou o irmão, foi o que queria tomar o reinado de Davi. Às vezes nós deixamos a nossa vontade de falar mais alto, e depois, quando nós erramos, nós sabemos dizer: Senhor, me perdoa. Mas por que não fizemos certo da primeira vez? Olhando a história de Davi, eu poderia ficar aqui, pregar somente sobre Davi, mas Deus me levou a falar sobre esses 5 homens. Olhando a história de Davi, eu pude ver que a desobediência, ela nunca compensará. Ah, mas a gente sabe disso, Tati. Qualquer um sabe, até uma criança pequena. Sim, a gente sabe, mas igual a gente é desobediente. Ah, igual a gente teima com Deus, igual a gente tenta dar um jeitinho, igual a gente tenta muitas vezes fazer com a força do nosso braço. Muitas vezes a gente não quer obedecer.
estava até falando com a Ângela e com a Alessandra quando nós estávamos indo embora quarta-feira do culto. Um dia, eu ainda não tocava no louvor, estamos nós louvando e Deus falou comigo, vai lá abraçar a Ângela. Eu pensei, até olhei para trás, coisa da minha cabeça, né? Não estou ouvindo isso. E continuei, mas aquilo ali ficou matutando no meu coração, para mim lá abraçar a Ângela. E aí eu pensei, mas Senhor, eu vou lá abraçar a Ângela e eu vou falar o quê para ela? Ela vai olhar para mim e eu vou dizer o quê? Eu não sei o que eu vou dizer para ela. De repente Deus disse de novo, vai lá abraçar a Ângela. Eu estou dizendo para te abraçar, eu não estou dizendo para te falar nada. Muitas vezes a gente perde a oportunidade de poder abraçar, orar por um irmão dentro da igreja, por ficar muitas vezes constrangido, muitas vezes sem graça. A gente parece uma coisa tão boba, tão banal, mas quando eu fui lá e eu abracei a Ângela, ela olhou para mim e disse assim, nossa Tati, eu estava precisando tanto desse abraço. E eu disse, eu pensei assim, Senhor, me perdoa, porque eu tentei te desobedecer, mas glória a Deus que eu ainda fui a tempo ainda. Temos também a história de Jonas. Na palavra de Deus, em Jonas 1, do versículo 1 ao versículo 2, Deus disse a Jonas, Jonas, vai a Nínive e prega a minha palavra, prega a minha salvação, prega, fala sobre o meu poder, fala sobre mim lá. E Jonas sabia que lá eles eram muito violentos e que tinha muitas coisas lá que não condiziam com aquilo que Jonas praticava. E Jonas ficou com medo, mas Deus disse para ele, não temas, porque eu sou contigo. Mesmo assim, olha ao ponto que chega a cabeça do ser humano que ele tenta fugir de Deus. Como se nós pudéssemos fugir do nosso Criador. Como se nós pudéssemos fugir daquele que sabe de todas as coisas. Que nada fica sem Ele saber. A desobediência de Jonas, em Jonas 1:3, fez com que ele saísse e pegasse um barco no porto. E durante a viagem começou uma tempestade muito horrível. As ondas assolavam o barco e Jonas foi lá e foi dormir. A porão lá e foi dormir, que ele viu que o negócio era com ele. E de repente os tripulantes acordaram ele e disseram assim, por que tu não clama pelo teu Deus, que nós estamos clamando pelo nosso, para que pare essa tempestade aí? E Jonas disse, eu não vou clamar, porque eu sei que o motivo dessa tempestade foi porque eu não obedeci ao meu Deus. E mesmo temendo o que poderia acontecer com eles, aqueles homens jogaram Jonas no mar. E quando eles jogaram Jonas no mar, na mesma hora a tempestade se acalmou e também Jonas foi engolido por um grande peixe. Acredito eu que tenha sido uma baleia. E foi necessário que Jonas ficasse 3 dias dentro da barriga daquela baleia, para que ele pudesse entender que a vontade de Deus que prevalece na vida dele, na nossa vida, que a vontade de Deus que é soberana, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele tem o controle sobre todas as coisas. E foi ali. A consequência está lá em Jonas 1, do 4 ao 5 e Jonas 17. E foi ali dentro daquele grande peixe que Jonas orou a
Deus, clamou e entendeu que ele deveria obedecer. Então Deus fez com que a baleia cuspisse Jonas e ele pôde ir para Nínive pregar a palavra. Sabe que estudando essa palavra, me veio uma vez um acontecimento. Eu estava no serviço, tomando café com a minha colega, e no meu carro tinha um adesivo que dizia assim: fé em Deus que Ele é justo. E a minha colega leu em voz alta e eu disse amém. Aí ela assim: eu não concordo. E eu não concordo. Ela: não concordo. Eu disse pra ela: por quê? Ela disse: porque muitas vezes eu acho que ele é malvado. Aí eu expliquei pra ela, eu disse: olha, Deus, ele não é malvado. Ele é um pai amoroso. Porque só a graça e o amor dele sobre as nossas vidas que fazem com que a gente ainda esteja aqui, que fazem com que a gente ainda possa levantar as nossas mãos e adorar e clamar e falar da palavra dele, e viver com a nossa família, viver a nossa vida. Só pela graça de Deus. Eu disse para ela: não, Deus, ele é justo. Aí ela assim: ah, é mesmo? Por que tu diz isso? Eu disse: porque Ele sabe de todas as coisas, tudo está nas mãos dele. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Ele sabe de tudo aquilo que cada um dos seus filhos necessita. Ele é o Todo-Poderoso. Ela ficou quieta, não falou mais nada. Acredito eu que ela tenha concordado comigo. Mas trazendo agora para os dias atuais, nós estamos deixando com que a contaminação pelas coisas do mundo, os enganos de Satanás, as ciladas, façam com que a gente desobedeça ao Pai. É capaz de nós irmos ali na rua e perguntar para as pessoas se elas sabem o que são os 10 mandamentos de Deus. Digo para vocês que infelizmente muitas ainda vão debochar e rir, porque vão dizer: que mandamento, coisa nenhuma. O negócio é viver o aqui e agora. O negócio é viver a minha vida, porque a vida é curta. E nós que temos uma caminhada com Deus, sabemos que essa vida aqui ela é passageira, mas que nós devemos fazer aqui para que quando chegue o dia do juízo final, nós possamos possuir a nossa salvação e ganhar o nosso galardão. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer tudo que nós fizermos, façamos como para o Senhor. Eu penso assim, a gente tem que fazer o melhor para Deus. A gente tem que fazer aquilo que a gente sabe que agrada a Deus, não aquilo que agrada os outros. E nessa meditação Deus me levou a pesquisar, né? E analisar que muitas pessoas falam, que a palavra de Deus fala em temor e tremor.
nós não entendemos a diferença dessas duas coisas. Mas lendo algumas explicações em cima da palavra, eu pude ver que o tremor e o temor a Deus é a gente saber, a gente ter a consciência da grandeza dele, ter respeito e reverência pelo seu poder. Nós devemos saber sermos humildes. E quando eu falo humildes, eu não digo em questão de dinheiro, mas humildes o suficiente para nos humilharmos e sabemos que nós somos dependentes dele. Porque se a graça dele não estivesse sobre as nossas vidas, não estaríamos mais aqui. Foi o que ele disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta, Paulo. Porque é somente pela graça que nós estamos aqui. Afinal, o que é obedecer a Deus? Obedecer a Deus é saber que Ele é a autoridade sobre as nossas vidas, de que Ele é o Todo-Poderoso, de que Ele é o Eu Sou, de que Ele é o nosso Senhor, de que Ele é tudo em nossa vida. Quando nós somos crianças, nós obedecemos aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos professores, porque sabemos que se a gente não obedecer, a gente vai ter consequência, ou vai apanhar, ou vai ficar de castigo. E quando nós crescemos, é praticamente a mesma coisa. Nós temos que obedecer ao Pai. O amor de Deus por nós, ele é tão grande, que até muitas vezes ele nos constrange. Muitas vezes eu me pergunto para Deus: o que tu achares em mim, Senhor? O que tu achou em mim para me chamar? Quem sou eu? Em 2017, o pastor Edinho convidou alguns dos meus irmãos e a mim também para sermos diáconos da Igreja do Senhor Jesus. Com certeza ele fez isso através, de uma instrução de Deus. E quando ele me chamou e perguntou, porque as coisas de Deus, porque todas as coisas a gente tem que fazer por livre e espontânea vontade, porque Deus deixou o livre-arbítrio para nós. Quando ele me perguntou, na mesma hora eu pensei: eu ser diaconisa da casa do Senhor, mas quem sou eu? Eu não sou ninguém, Senhor. Eu não estou capacitada. Quando eu fui responder para ele que eu não queria, naquele mesmo instante, nós estávamos num discipulado aqui na igreja. Naquele mesmo instante veio a voz do Senhor e disse assim para mim, eu nunca me esqueço, parece que eu voltei para minha infância.
e disse assim para mim: tu não vai me obedecer. Na mesma hora eu murchei as orelhinhas, baixei a cabeça e olhei para o pastor e disse: eu aceito. E aí Deus trouxe à minha memória que Ele não escolhe os capacitados, mas que Ele capacita os escolhidos. E eu pensei depois, quando houve a consagração no ano retrasado, foi mais ou menos um ano de preparo. Foram feitas orações de intercessão. E uma das pessoas que a presença de Deus estava tremenda naquele lugar. Eu ia falar só sobre a obediência a Deus. Olha o que Deus está fazendo eu falar. Eu ia falar só sobre obediência. E a presença dele aqui na igreja superabundou. Foi algo sobrenatural sobre as nossas vidas. Eu me lembro que nos colocamos de joelhos na presença de Deus. Eu, Alessandra, Ângela, Luciano, Paulinha. E os pastores e os diáconos das outras igrejas da IBF vieram orar por nós. E uma das pessoas que orou, quando colocou a mão sobre a minha cabeça, eu pude sentir o poder de Deus através da vida dela. Eu pude sentir algo sobrenatural como eu nunca havia sentido na minha vida. E depois daquele momento eu comecei a pensar: e se eu não tivesse obedecido a Deus, eu não ia ter vivido o sobrenatural de Deus. Porque eu tenho certeza que naquela noite, não somente daquela pessoa, porque eu não vi quem era, eu estava de olhos fechados, orando, clamando, buscando. Eu tenho certeza que daquela pessoa saiu o poder de Deus. Houve transferência da graça do Pai. E pensar que por um instante eu ia dizer que não, ia perder isso. Mas glória a Deus que eu não perdi. Vou pedir ter alguns versículos aqui pra gente finalizar. Vou pedir para o Júnior colocar para nós. Separei alguns versículos sobre obediência e sobre desobediência. Glória a Deus. Deuteronômio 28:15. Não abriu? Glória a Deus. Vamos lá. Deuteronômio 28:15. Esses são versículos sobre desobediência. A palavra de Deus diz o seguinte: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus,
para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. São muitas aqui, né? Eu li, pude ver que são maldições, são doenças, são derrotas pela desobediência ao Pai. Em Colossenses 3:6, a palavra de Deus diz o seguinte: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ah, Nath, foi forte isso. Deus também se ira, e não é nada agradável quando Ele se ira. A gente viu a ira dele muitas vezes na Bíblia, e não foi nada agradável. Não estou dizendo aqui que Deus não é maravilhoso, que Deus não é majestoso, que Deus não é tremendo, não. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Em Efésios 5, 6, a palavra de Deus diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora vou ser mais mansa com vocês. Vou falar uns versículos sobre obediência. Vou ser boazinha agora. Não, mas isso aqui é tudo direção de Deus. Em Deuteronômio 5:29 diz assim: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Em João 14:15, a palavra de Deus diz que se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus estava falando que se nós amamos a Deus, nós obedecemos os mandamentos de Deus. Em Lucas 6:46, por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Aí o bicho pegou, né? Aí o bicho pegou. Porque muitas vezes a gente fala, né? Meu Deus, Senhor, Pai, Jesus. Mas a gente não obedece. Para nós encerrarmos aqui, pode subir aí, por favor. Vamos ler Salmo 43:10. Salmos, não é Isaías. Não, é 143:10, perdão. Salmo 143:10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu espírito é bom, guia-me para a terra plana. Vamos ouvir este louvor.
seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, Pai amado, porque tudo nós que clamamos, há dentro de mim clamamos pela tua mão estendida sobre as nossas vidas, Senhor. necessita ser mudado, Senhor, assim como esse Senhor, louvor, Senhor, porque renova, tudo Senhor. que há dentro do Oh, Senhor, nos renova, Senhor, porque meu tudo que há dentro do nosso coração, Senhor, precisa ser mudado, necessita Senhor. mais de ti. Porque tudo, Senhor, que há, Senhor, no nosso Porque ser, Pai, tudo precisa ser que mudado, Pai. há Oh, Deus, dentro em nome de Jesus, mim Pai, eu oro, Senhor, para que neste necessita momento, ser Senhor, aqueles que estão me ouvindo, mudado, Pai, Senhor, porque tudo que possam se há arrepender, dentro Senhor, do meu das suas falhas, dos seus pecados, coração dos seus erros, Pai, necessita principalmente, Senhor, mais de da sua desobediência a Ti, Senhor. porque tudo Deus, que há clamamos pela Tua dentro potente de mão sobre as nossas vidas, mim Senhor. Nos ensina, Senhor. Nos necessita ensina, ser Senhor, a sermos obedientes à Tua palavra, Senhor. Nos porque ensina a sermos tudo obedientes à que Tua há vontade, Pai. dentro do meu Oh, Pai, que a Tua vontade prevaleça, Senhor. Que tenhamos mais de Ti, Senhor, e cada vez menos de nós, Senhor. Nos ensina, Senhor, a sermos filhos obedientes, Pai. Nos ensina, Senhor, a ouvirmos a Tua voz, Pai. Já não quero ser igual. Que toda surdez, Senhor, espiritual, Senhor, que toda cegueira espiritual, Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, caia por terra agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Põe em mim seu coração, Que o nosso coração, Senhor, esteja porque aliançado com o Teu, Senhor. tudo que Que a nossa vontade, há Senhor, dentro seja fazer a Tua de vontade, Senhor. mim Que através das nossas necessita atitudes, ser Senhor, mudado, Senhor, façamos a diferença neste porque mundo, Senhor. tudo que há dentro do meu O errado é certo coração e o certo é errado, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos capacita, Pai, para que possamos trazer a luz, Senhor, para quem está nas trevas, Senhor. Como um dia, Senhor, o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, Senhor. Que sejamos luz na vida das pessoas, Senhor. Que façamos diferença, Senhor. Que através das nossas atitudes, Senhor, as
Deus. Aleluia. Aproveitando, queria agradecer primeiramente a Deus novamente por essa oportunidade, pela presença dele neste local, pela mão dele sobre a minha vida que me guiou para que eu pudesse trazer esta palavra, pela sua presença no culto online, pela sua paciência, pela sua disposição. Queria convidar os irmãos para que no domingo viessem ao culto da família, que é o culto online e também presencial. Às 19h30 nós temos culto da família. Venha para a casa de Deus, venha sentir a presença de Deus neste lugar. A presença de Deus aqui, ela é real. Ela é real. E eu posso dizer que não somente eu, mas os meus irmãos já tivemos essa experiência com Deus. Para você que não sabe, que está nos assistindo, que não sabe o nosso endereço, ele sempre é colocado na barra dos comentários durante a transmissão no Facebook, mas é na rua Silva Jardim 396, na parada 61 de Gravataí, em frente ao Colégio Luiz Bastos. É bem fácil, gente, é bem facinho. Que Deus abençoe a sua noite, abençoe a sua casa, a sua família. Que tenhamos todos uma noite de paz, de descanso, de tranquilidade. Que tenhamos entrando para o melhor final de semana das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.